Vocês estão alegres de estar aqui, meu irmão? Vou perguntar de novo, porque eu acho que o som não chegou ali não, né? Vocês estão alegres de estar aqui essa manhã, meu irmão? Glória a Deus. Pra gente é motivo de honra, né? Poxa, a recepção aí que o pastor Guilherme fez pra gente, sua esposa, meu Deus do céu. A gente foi muito bem recebido e está sendo bem recebido. Amém? Queria mandar mesmo um abraço aqui do pastor Vanderlei e Aninha para vocês. Falaram muito bem de vocês aqui, vocês são uma bênção. E a gente lá de Lisboa tem acompanhado aqui também. Você pensa que não, mas a gente também acompanha. Amém? E nós como um corpo estamos crescendo juntos. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Amém. E cabe a nós a gente dar essa aula, irmãos. E eu vou lhe falar, essa matéria por si só, que é o ABC da fé. Minha esposa sabe que pronto, para mim isso aí eu amo quando eu ministro essa matéria, quando a gente fala sobre isso. Porque a gente sabe que a vida do justo, como o pastor Guilherme mesmo falou, nós temos que viver pela fé, irmãos. Amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso mesmo. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero viver uma vida para agradar a Deus, eu tenho que viver uma vida de fé. Você está comigo? Amém. Diga assim, eu vivo uma vida de fé. Eu vivo uma vida de fé. Amém. Eu vou pedir aí, às vezes, irmãos, para a gente estar repetindo algumas vezes, mas é mesmo para a gente só estar exercitando a nossa confissão. Amém? Não vai ser chato. Fica comigo que vai ser uma coisa boa. Você está comigo? Amém. Aleluia. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente vai estar iniciando desde lá do princípio, onde a Bíblia vai falar aí dos fundamentos da fé, onde a gente vai entender, comigo em Hebreus 11, logo no primeiro versículo, a Bíblia vai falar, Hebreus 11, capítulo 1, você chegou lá? Amém? A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza. Você está lá comigo? Amém. Então, a fé é a? Certeza. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu costumo sempre fazer isso no início, para que a gente possa esmiuçar uma coisa aí. Imagina que você tem uma nota agora de 50 euros dentro do teu bolso. Porém, entretanto, todavia, você não lembra que tem essa nota. Está comigo? Amém. Então, existe uma nota de 50 euros, só que você não lembra. Pergunta, você tem essa nota ou você não tem? Teve umas pessoas que ficaram olhando assim meio assustadas, né? Será que eu tenho, não tenho? Mas você não lembra que está lá. Pronto. É em cima disso que a gente vai desmiuçar hoje. Amém? Porque, irmãos, a gente quando aceita Jesus, a gente acha que a gente não tem fé. Só que aí Satanás levanta circunstâncias na nossa vida e mostra que a gente não tem fé. Só que aí eu vou te provar aqui que a gente tem fé. Só que às vezes a gente tem e está guardado no bolso e a gente não sabe. Está comigo? Estamos lá em Hebreus 11, não é isso? Amém. Então a Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza, diga certeza. Convicção, algumas versões diz, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a gente vai esmiuçar um pouco esse versículo. A Bíblia está dizendo que fé é a certeza. E por muito tempo na minha vida, eu entendi o que era a palavra esperança. Não sei se você já estava aqui naquele ano, no fim de ano, todo mundo diz, esse ano eu quero paz no meu coração, e você já cantou, né, essa música, e que Deus traga muita esperança, não é? Você já ouviu essas palavras boas? E a esperança é algo lícito e algo que existe, e o crente tem que ter esperança. Amém. Só que a esperança não é o mesmo que fé. Amém. Você concorda comigo? Amém. A esperança é algo que termina com ela. Um dia, quem sabe, eu posso comprar um carro, ou um dia, quem sabe, eu vou adquirir minha casa própria. E a esperança, ela joga isso lá para frente. Só que a fé, irmãos, a fé ela traz para o hoje. Amém. Você está comigo? Amém. A gente leu aqui que a fé não ia ser, nem que a fé foi. A gente leu que a fé? Vamos lá, a fé? Então, irmãos, o tempo que a gente deve conjugar a fé é hoje, é agora. Diga, a fé é. Isso. Se a gente tiver essa convicção de que fé é, irmãos, nunca uma palavra que Deus mandar pra gente, a gente vai dizer, possa ser que um dia eu pegue. Irmão, se Deus falou, eu acredito e ponto final. Você está comigo? A gente está começando muito rápido, porque eu sou muito assim, viu, irmão? Mas a gente vai controlando aí. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, convicção de fatos que não se veem. Então, tudo aquilo que eu esteja vendo, tocando ou sentindo, isso não é fé. Amém. A Bíblia fala de uma fé do tipo de Deus. Que fé é essa? É que mesmo sem eu ver, mesmo sem eu tocar ou sentir, aquilo é meu e ponto final. Amém. Amém.
Vamos continuar, vamos ver no versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. A Bíblia diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, olha, visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Você está comigo? Amém. E aí a gente volta lá para o livro de Gênesis capítulo 1. O início, onde tudo começou. E aí a gente, esse versículo é muito conhecido. Gênesis 1, versículo 1. Vamos lá? Se puder espelhar junto com a gente aí, para a gente ler junto. No princípio, criou Deus. Preste atenção nessa palavra criou. No princípio, criou Deus céus e terra. Está comigo? Amém. Vocês estão aí atrás, está tudo bem? Está dando para acompanhar? Top. Então vamos para o versículo 2. A terra, porém, estava o quê? Sem forma e vazia. Então vamos dar uma parada aqui e vamos entender um pouco. Eu acho às vezes um pouco paradoxo. Porque a Bíblia diz que primeiro Deus criou. Então, o normal seria, Deus criou a terra. E o versículo 2 diz, e a terra tinha água, e a terra tinha mar, e tinha terra, sim ou não? Afinal de contas ele criou. Mas a Bíblia diz logo em seguida que ele cria, que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só que aí, irmãos, existe um ponto importante que a gente precisa entender aqui. Que a fé, primeiro, ela vem dentro de nós. Como a gente leu lá em Hebreus 11:3, ela traz do invisível para o visível. Amém. Então, aquilo que você está crendo e recebendo em fé hoje, primeiro vai saltar dentro de você. Amém. Você está comigo? Amém. Então, primeiro vem de dentro, para depois aquilo se materializar. Deus, ele criou a terra primeiro. E ele faz questão de mostrar que a terra estava sem forma. Só que existe um detalhe. Toda a criação, toda a vida de fé precisa ser ativada com algo. Amém. Quem sabe o que é esse algo? Amém. Diga, falar. Fala. E aí a gente vai ver o versículo 3. Olha aí a grande chave. E disse Deus. Amém. Você entende? Irmãos, estava criada. A Bíblia diz no versículo 1 que Deus criou o céu. Deus criou. Só que precisava de um detalhe para que ela se manifesta. Falar. Amém. E a Bíblia diz, disse Deus, haja luz. E o que é que aconteceu? A luz não foi perguntar, deixa eu ver se é para acontecer mesmo, não. Não, né? Não. Haja luz, houve luz. Amém. Então vamos lá. A gente entendeu aqui que fé, ela é o firme fundamento de coisas que não se vê. Aí a gente vê como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo sem ver nada. Estava tudo vazio, era trevas, só que ele criou. E aquilo que estava dentro dele, criado, já manifesto dentro dele, precisava de um detalhe para se materializar. E esse detalhe era o falar. E aí a Bíblia diz que disse Deus, haja luz. Ou seja, aquilo que estava dentro dele virou materialização. Saiu do reino espiritual para o reino natural. Amém. Do invisível para o visível. Você está comigo? Amém. Aleluia. A Bíblia diz, no versículo 6, Hebreus 11:6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diga, é impossível. Quando a gente aceita Jesus, a gente sempre quer viver uma vida que agrada a Deus. Ah, eu quero doar aos pobres. Ah, eu quero viver em amor. Tudo isso ali, se você deve andar e viver nisso. Só que tem um detalhe, se você não anda por fé, você não agrada ao Senhor. Amém. Irmãos, não é choro que vai comover Deus. Ah, Senhor, me ajuda. Não é a oração que vai comover Deus. Muito embora a oração tenha um papel dela. Você ficou com a cara meio assim, né? A oração tem um papel dela. Só que, irmãos, por muito tempo na minha vida, eu conheci pessoas, irmãos, de verdade, eram irmãs que, se brincar, oravam 10 horas por dia ou mais. Eram aquelas irmãs de oração. Você olhar assim e ela revelar tudo que estava oculto para você. Só que aquelas pessoas viviam uma vida medíocre, viviam uma vida não condizendo com o que a palavra diz para a gente viver. Amém. Poxa, elas viviam uma vida de oração, oravam o tempo todo, mas não comiam o melhor dessa terra, como Isaías 1,19 diz. Não recebiam o que Filipenses 4,19 diz. E eu ficava pensando o porquê disso. Poxa, elas estão orando, estão vivendo uma vida de oração, estão tendo comunhão com Deus. Só que tem um detalhe, quando você tem uma oração com Deus, a responsabilidade você coloca em Deus de coisa que você não consegue fazer.
Só que a fé, quando a gente crê, a gente traz para nós. Por quê? A fé ela vai se manifestar a partir do momento que eu... Amém. Vamos lá, irmão. Vamos de pouquinho a gente chega. Nunca jogue para Deus a responsabilidade quando está conosco. Amém. A Bíblia diz que Deus já nos deu. Amém. É aquela famosa história. Eu estou aqui com um copo de água e eu estou no deserto há muitos dias. Estou com muita sede. Se eu não beber essa água, eu vou morrer. E aí eu digo, não, então, vamos lá. Se eu não beber essa água, eu vou morrer. Se eu não beber, eu vou morrer. Se eu não beber, eu vou morrer. E se eu não beber? Vai morrer. Ah, Senhor, se eu não beber, eu morro, Pai. Se eu não beber, eu morro. Que essa água me hidrate, certo? E... ó. Às vezes, falta isso na nossa vida. Amém. Uma atitude de fé. Porque Deus, irmãos, Ele já deixou para a gente tudo preparado. Amém. A oração, a gente, Senhor, leva para Ele, porque eu não consigo. Amém. E joga no colo do Pai, e Ele faz, e Ele resolve. Só que quando a gente vive uma vida de fé, o Senhor diz, Senhor, Pai, eu creio, Senhor, numa cura, Ele diz, é tua. Amém. Ora, você crê na Bíblia, irmãos? Amém. O que é que diz Isaías? Por todas as tuas pisaduras, fomos sarados. Ou seja, se está lá escrito, e Deus já deixou para a gente... cabe a nós fazer o quê? Orar de novo ao Senhor por aquilo? Não. Bebe a água. Recebe. Como diz o famoso filósofo moderno, né? Receba. Aleluia. Você está comigo? Diga assim, fé é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Em Romanos capítulo 3. Aleluia. Romanos 3. Vamos ler o versículo 27. Romanos 3, 27. Já está lá? Pronto. Então a Bíblia diz, onde, pois, a jactância foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, diga, pela lei da fé. Pela lei da fé. Queria te informar essa manhã que a fé é uma lei. E a lei da fé, ela vai em contra, ou melhor, ela está acima de qualquer lei natural, física ou da gravidade. Estou indo muito rápido? Não. Está dando para pegar? Amém. Vamos lembrar um pouco. Os discípulos estavam no meio do barco. E estava aquela tempestade. E aí eles viram alguém e disseram, é um fantasma. Sim ou não? Vocês estão comigo? Lembra da história? E aí quem está vindo andando sobre as águas? Jesus. Jesus está vindo sobre as águas. E o que é que Pedro fala? Mestre, se és tu... me faz com que eu vá até a ti. E o que é que Jesus fala? Pedro. Oh, Pedro, isso só é coisa para mestre. Só é coisa para quem é soberano. Foi isso que Jesus falou? Não. Foi o que Jesus disse? Vem. E aí, a lei da fé opera sobre a lei da gravidade. Quem aqui já andou sobre a água, irmão? Porque a lei diz que você não deve andar sobre as águas. A água, existem moléculas que você, se entrar, você afunda. Nosso corpo é mais pesado, sim ou não? Sim. Eu estudei isso em física. Só que a lei da fé foi contra essa lei. E Pedro andou nas águas. Amém. Você está comigo? Amém. Vamos indo. Aí está lá. Jesus olha. Rapaz, tem muita gente aqui para ministrar. Tem muita gente para eu pregar a palavra, preciso subir alguma coisa. Aí viu uns pescadores lá, disse, rapaz, eu vou subir naquele barco. Aí chega para Pedro, tu empresta teu barco aqui para eu subir, para eu ministrar? Claro, Senhor, pode. E o que é que tinha acontecido com Pedro uma noite anterior? Ele tinha passado a noite toda tentando pescar. Porque eu acredito que quando você vai pescar, você sai com peixe. Mas ele estava tentando pescar. E passou a noite toda e não conseguiu. E a Bíblia diz que eles já estavam lavando as redes. Só que aí Jesus pediu para ele subir no barco, para ele pregar para o povo. E Pedro cedeu o barco dele. E Jesus vai lá, sobe no barco, prega para todo mundo, faz aquela ministração maravilhosa. Só que aí tem um detalhe. Aí Jesus chega para Pedro, o que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, lança a rede. Só que, irmãos, Pedro era um profissional da pesca. Pedro já tinha passado a noite toda pescando. Você acha mesmo que um cara que é profissional ia perder o tempo de jogar a rede de novo, sabendo que ele passou a madrugada toda usando o seu profissionalismo para aquilo e não conseguiu nada? Só que aí Pedro diz, sob a tua palavra. Existe um detalhe na vida de fé.
quando você lança a tua rede, quando você age, quando você bebe a água, sob a palavra de Deus, é tudo diferente, irmão. A Bíblia diz que quando ele jogou a rede, precisaram vir outro barco, de tanto peixe que tinha. Aí eu fico me perguntando, onde é que esses peixes estavam? Porque ele estava no mesmo mar, era o mesmo barco, o mesmo lugar. Eu fico imaginando, Pedro jogando a rede aqui, os peixes, vem para cá, agora não. Espera a palavra do mestre, fica aqui. Aí Pedro jogava para o outro lado, os peixes, vem para cá, agora não. Só que aí Jesus diz, joga. Quando Jesus diz joga, aí os peixes olharam e agora é a hora, vamos embora. Isso sou eu que estou dizendo, tá, irmão? Não é a Bíblia, não. Mas você entende porque não faz sentido. Deixa eu te falar, a fé nem sempre vai fazer sentido na nossa mente. A fé é loucura para aqueles que não entendem. E se você me permite, eu vou dar às vezes alguns testemunhos particulares nossos, para que você entenda, na real e na prática, como diz, na íntegra, o que Deus fez comigo, e eu tenho certeza que cada um de nós temos um testemunho de fé aqui para contar. Só que aí, eu lembro, quando a gente ia lá, a gente morava em Recife, como já foi dito aqui, né? A gente passou, enfim, anos da nossa vida lá, casamos lá. Só que quando a gente estava noivo, a gente decidiu comprar um apartamento. E a gente foi comprar um apartamento, só que o apartamento na época era na planta ou já estava... Era na planta. Então a gente foi lá, olhou tudo, foi naqueles decorados, né, que eles fazem aquelas, né, decoram todo o apartamento, e a gente foi lá. Resumo. Eu vou resumir mesmo, porque foi uma longa história, mas pronto, compramos o apartamento. Só que aí, irmãos, a gente comprou o apartamento, assinamos o contrato, e faltava dar o valor da entrada, para bater o martelo. Só que, todas as vezes que a gente passava, e por incrível que pareça, esse prédio, ele ficava quase de frente à igreja que a gente servia lá. Quase de frente. E aí, todas as vezes que a gente estava na igreja, aí a gente acompanhava o prédio subindo. Aí estava aqui, sexto andar, sétimo, oitavo, aí toda vez a gente dizia, ó o prédio da gente ali, ó. Só que faltava um detalhe, pagar a entrada. E a corretora fez um esquema para a gente pagar com alguns meses para frente. Tá ótimo. Passava com todo mundo, olha lá, nosso prédio, tá gostando, rapaz, bonito, viu? Que prédio lindo, vai ter piscina, aquilo. E o prédio lá construindo. E aí chegou o dia de pagar a entrada. Foi isso mesmo, gente. Foi isso mesmo. A entrada foi paga. Aleluia. Como? Pergunto como? Pela fé. Quer descobrir isso? Venha fazer a escola. Não, estou brincando. Pela fé, irmãos. Naturalmente a gente tinha programado para pagar mensalidade, para pagar intercalada, tudo. Só que o valor de entrada a gente não tinha, só que Deus provê. Só que para materializar, precisava um comando. Qual é o comando? Falar. Irmãos, a fé, ela age como se já fosse seu. Você está comigo? Quando você olha para algo e você aponta para algo, a fé, ela diz, já é seu. E se você não se comporta como se já fosse, você não está andando em fé. Por isso que é loucura. Quem estava do lado de nós, minha mãe, a mãe da minha esposa, minha sogra, sabia que a gente ainda não tinha pago, só que já era nosso. E hora nenhuma a gente negociou falar o que já era nosso. Amém. Irmãos, quem é da fé não vive por circunstância, não vive pelo que está ao redor. Quem é da fé vive pelo que está na palavra. Amém. Quem disse que os outros precisam ver para dizer se é real ou não? Quem disse que os outros precisam ver para dizer se é fé ou não? Quer um exemplo? Você vai lá comprar um carro. Aí você vai, chega na concessionária, compra um carro e você sai de lá com um papel. Sai com um papel. Tome aqui o seu carro, senhor. Vai estar pronto daqui a uma semana. Aí você sai triste, né? Poxa, nem comprei o carro, sim ou não? Irmãos, tu sabe dizendo para todo mundo, ó, comprei um carro, tá aqui, ó. Mas aí o povo vai dizer, cadê o carro? Tá aqui, tá vendo não? Aleluia. Por quê? Porque você está com a nota fiscal do carro. Amém. Você está com a nota que diz que o carro é seu. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente tem a nota que diz que é nosso. Aleluia. A fatura está aqui, ó. Ainda mais com o contribuinte, que vem direto para a gente, né? Irmãos, você entende qual é a diferença? Aí você está com a fatura de um carro, mostrando para os outros que comprou, e o que Deus diz na sua palavra, você tem vergonha de falar? Eita, glória. Aleluia, irmãos. Aleluia. Se quiseres e me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Amém. Irmãos, tudo isso está aqui na fatura.
Já é nosso, mas cabe a gente viver como se já fosse. E nem sempre o viver como se já fosse precisa estar, tocando. Porque senão não era fé. É muito bom, né? Tenha fé que eu vou lhe dar um papel. Tenha fé que eu vou lhe dar um papel. Irmão, já está nele, ele não precisa ter fé, ele já está pegando. Agora, diferente, tem fé que eu vou te dar um papel. Celebra que eu vou te dar um papel. E aí, você não está vendo nada. Mas quem vive da fé, traz do invisível para o visível aquilo que é realidade. Eu estava uma vez numa escola como essa, numa aula como essa, só que já era mesmo na escola. E aí, a matéria não era nem sobre fé, era sobre como ser guiado pelo Espírito, falando sobre o Espírito Santo e tal. E aí a professora para no meio da aula e aponta para uma colega nossa que estava assim junto, era da nossa igreja, e a professora aponta para ela e diz: Deus está me dizendo que tu vai ganhar um carro. De primeira ela ficou assim, feito você tá, com aquele olhar assim, olhando. E a professora disse: não, você não está entendendo, Deus está me dizendo que você vai ganhar um carro. Paz, essa menina levantou de um jeito e começou a pular, gritar, dançar, uhul, e o povo tudo assim, ó. Como você tá olhando para ela assim, que doida. Até a gente que estava do lado olhava assim, rapaz, porque fé é loucura. Quem age em fé, não tem como você discernir naturalmente, irmãos. E ela dançava, celebrava. E aí acabou, foi pro intervalo, e a gente chegou lá para fazer aquela famosa pergunta, né? Rapaz, e aí? Ela, recebi meu carro. Eu disse, recebi meu carro. Aí eu cheguei, né? Disse, rapaz, tu recebeu teu carro? Falei, agora, que carro? Ela, sei não, mas eu recebi. Eu digo, como é, rapaz? Aí eu digo, mas um detalhe, tu tem carta de condução? Ela, tenho não, mas eu recebi. Eu digo, pronto. Aí eu disse, vamos lá, vamos seguir uma linha aqui. Tu não tem carta, tem certeza que tu recebeu esse carro? Tu não sabe nem qual é o carro. Ela, é mesmo, né? Eu acho que é pro meu esposo. Aí eu digo, então recebe por ele. Mas tu tem que saber qual é o carro. Ela, é mesmo, é. Aí começou, detalhando, começou a escrever. O carro é esse, tal. Foi na concessionária. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando você for pedir algo ao Senhor, seja detalhista. Amém. Eu recebo, pai, o quê? Não sei, mas eu recebo tudo que tiver. Irmão, seja detalhista. Deus gosta quando você é detalhista. Senhor, eu quero o carro tal. Eu não sei porque eu estou falando de carro, mas pronto, segue aí. Eu quero o carro tal, do modelo tal, se possível até a cor do banco, você escolhe. Amém. Aleluia, aleluia. Porque quanto mais você vai detalhando, mais aquilo vai sendo real para você. Amém. Aleluia. Irmãos, pouco tempo depois, a irmã tinha o carro. Aleluia. E foi no nome do marido, né? Na verdade, que ele tinha carta de condução, e recebeu o carro. Mas a festa que ela fez, no dia da aula, tinha algum carro lá esperando ela lá fora? Nenhum, irmãos. Nenhum. Por isso que a gente sempre fala aquele famoso jargão. Quem crê, se diverte. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, a esperança, ela vê a chuva e corre para se esconder. A fé, ela vê a chuva e dança na chuva, irmãos. Pode estar o que for, mas eu vou dançar porque é meu. Amém. Aleluia, aleluia. Diga, Deus é bom, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 13. Você entendeu que precisa ser algo ativado para viver pela fé? Que a fé traz à existência aquilo que não existe como se já fosse? Sim ou não? Sim. Que primeiro se materializa dentro de nós para depois vir à tona materialmente no mundo natural. Primeiro vem no reino espiritual. Aleluia. E aí, a gente vai ler em 2 Coríntios 4,13, a Bíblia falando sobre o espírito da fé. Vamos ver o que é que está aí dizendo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Ou seja, para eu falar, primeiro eu preciso crer. Irmão, se nem eu estou crendo, quem vai crer por mim? É aquela famosa frase, se Deus é teu freio, quem será teu acelerador? Você está comigo, irmão? Porque se eu não estou crendo naquilo, irmãos, sinto muito, mas a pessoa do lado não vai crer por você, não. Diga assim, fé individual. Aleluia. Eu creio que tu vai ser curado. A pessoa, eu não creio não. E aí? Fé individual, irmãos. Mas o espírito da fé, vamos lá. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, irmãos, esse é um espírito. O espírito da fé. Eu criei,
por isso eu falo. Ou seja, se eu estou falando, é porque algo dentro de mim é real. Amém. Existe um livro de Charles Capps, ele fala sobre a substância das palavras. E ele diz que todas as palavras que são lançadas, quando a gente fala algo, ela talvez no natural você não veja o resultado, mas ela está no mundo espiritual, esperando o momento oportuno para que aquilo aconteça. Amém. E aí ele deu um exemplo, e a gente já passou por isso, eu acho que você já deve ter passado por isso, de ir visitar alguém numa casa e você sentir aquele ambiente pesado. E você, rapaz, o que é que aconteceu aqui? Mas está tudo normal, está tudo ok, mas tem aquela coisa pesada. E ele assemelha isso, como quando pessoas falam palavras negativas, como se você tivesse fritado um peixe. Você frita o peixe, por mais que você passe pano, mas ainda vai ficar o cheiro lá. Porque é aquele cheiro pesado, aquela atmosfera pesada. Pronto, assim é a palavra negativa. E quando você vai e vê essas palavras negativas, naturalmente você não está tocando nela. Só que ela está no mundo espiritual, esperando o momento certo para acontecer. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come dos seus frutos. Isso, irmãos, foi uma das coisas que me fez girar uma chave. Minha esposa está aqui, ela está de prova. Mas depois que eu aprendi o poder que há nessa palavra, da morte e da vida... Cara, eu fui tão tratado nessa questão de não falar negativo. Eu estava lá na empresa, eu trabalhava com metas, com vendas, e todo fim de mês a turma chegava, mas esse mês está difícil demais, vá para lá, está difícil para você, para mim não. Eu acho que eu não vou bater meta não. Pois eu vou bater. Rapaz, eu começava a bloquear de um jeito, usando o escudo mesmo da fé, irmãos. A Bíblia diz, se você lê em Efésios lá, a fé é o escudo. Ou seja, eu usava o escudo da fé para combater os dados inflamáveis do maligno. Toda a palavra de incredulidade que vinha, porque, vamos ser sinceros, é muito fácil. Você está num ambiente e a pessoa, rapaz, está ruim, é mesmo, está ruim hoje. Faça o teste. Chega perto de alguém e diz, rapaz, o salário está tão baixo aqui, ordenado, e a turma vai dizer, rapaz, está baixo demais, faz tantos meses que eu era para ganhar tanto. Só basta você falar um pouquinho. Rapaz, porque o povo gosta de falar negativo, mas eu e você não. Amém. Aleluia. Oh, glória. E isso, irmãos, o falar negativo muitas vezes atrapalha o crente de viver uma vida de fé. Sabe por quê? Porque vai em contra aquilo que Deus fala pra gente. Como é que Deus manda uma palavra para mim e diz, olha, a gente sempre orava, em nome de Jesus, eu creio em metas batidas esse mês. Será fácil, vai ser meta batida. Aí eu saio para trabalhar, primeiro cliente que fecha a porta na minha cara vai dizer, ixi, vou bater nada esse mês. Aí o que é que a estrada todinha que eu plantei, que eu pavimentei, dizendo que vai dar certo por conta de eu vou dizer que não vai dar, eu queimei tudo que eu fiz. Aleluia. Irmãos, quando a gente traz a fé para a vida real, é muito bom a gente ter fé aqui na igreja, dançar, pular, celebrar, correr, é muito bom, irmãos. Só que quando você está lá na nossa casa, quando nós estamos na nossa casa, aí é que a gente diz a hora do vamos ver. É a hora do vamos ver. Quando você está sozinho, que recebe uma ligação não tão desejada, é nessas horas que você tem que estar firme na palavra. Porque confissão de fé na igreja, irmãos, desculpe lá, até um incrédulo vai falar junto. Diga, eu recebo, o incrédulo vai falar, eu recebo. O apóstolo Bando falava de um papagaio, que ele falava, amém, pastor, até o papagaio dele. Ou seja, para falar, até papagaio fala. Você está comigo? Amém. Mas nós temos que viver naquilo que a gente crê. Amém. E ter cuidado com o que há na palavra. Cuidado com o que você fala, irmãos. São expressões, e durante a aula, durante a matéria, a gente fala mais sobre isso. São expressões que às vezes a gente usa rotineiramente, que está muito comum. Um exemplo, estou morrendo de sede. Sabe aquelas coisinhas que você nem acha que estou morrendo de fome, meu Deus. Coisas que para você é natural, porque todo mundo fala. Só que preste atenção naquilo que você tem falado. O que é que você tem dito na sua casa? Olha para o seu filho, esse menino não presta para nada. Ora para o marido ou para a esposa, essa mulher ou esse homem não presta para nada. Entende? Esse é aquele momento mesmo que a gente reflete um pouco e para, rapaz, às vezes possa ser que esteja escapulindo, irmãos. E se tiver, hoje é o dia da gente consertar. E dizer, pai, quando for falar, me sinalize que eu vou pedir perdão na hora. Sabe aquele famoso morde a língua, não deixa sair. Pronto, pensa, mas não fala não. Que aí depois, esse livro de Charles Capps, ele vai falar que o poder da fala, ele vai além do pensamento. Você pensa, mas o pensamento, com segundos, ele vai embora. Só que uma palavra dita, eu não vou dizer faça o teste não, mas muitas vezes acontece isso até em casamentos.
O marido ou a mulher fala para um para o outro e fala uma coisa, meu amigo, daqui a 1 ano, você vai ver se não vai voltar à tona aquilo ali. Ah, mas naquele dia você falou que... Por quê? Porque é uma palavra. Tá, em nome de Jesus. Vejam o quão poderoso é a palavra para o bem e para o mal. A gente estava até conversando sobre Carlos Júnior, né, que era é o co-pastor lá de Recife. E a esposa dele, Rebeca, ela contou uma história engraçada. Eu já tinha visto isso, pessoas falando, mas ela contando, porque era mais próximo nosso. Ela disse, rapaz, eu fiz uma experiência com minha filha, com meu filho, o primeiro filho deles. Pegaram 2 algodãozinhos para plantar aqueles feijãozinhos, né, botou um feijão. E ela disse, olha, a gente vai fazer uma experiência agora. Tem 2 grãos de feijão aqui. Para a gente só vai liberar palavras boas. Palavras positivas, palavras de bênção, que ele vai crescer, que ele vai ser uma árvore grande, frondosa. E para o outro a gente só vai começar a falar palavra negativa. Dizendo, vai morrer, não vai nascer, não vai brotar. E eles fizeram isso. Durante 1 semana ou foi 2 semanas. Pasmem, o que aconteceu? O que eles falaram que ia crescer, começou a crescer. E começou a crescer mesmo. E eles fazendo o mesmo processo, aguando os 2, fazendo tudo igual. E o que eles falaram que não ia crescer, irmão, nem brotou. Aí você me pergunta, é coincidência isso? Irmãos, palavra tem poder. Amém. Olhe para o irmão do lado e diga, palavra tem poder. Aleluia. Aleluia. Morte e vida está no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come dos seus frutos. Mas a gente está aqui não para falar de morte. A gente está aqui para falar de vida. Do que a gente pode colher da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, se eu tenho isso dentro de mim, se eu tenho isso fundamentado na palavra, e eu posso colher coisas boas disso, o que é que paga para tu falar, irmãos? Eu nunca vi, mas eu nunca paguei para falar nada, não. Rapaz, eu comecei desse jeito. Eu disse, se é para falar, eu vou falar. Eu vou falar e vai acontecer. Vamos ver se acontece mesmo. O povo não está dizendo que acontece. Faça o teste. Faça o teste. Começa a falar, rapaz, eu me vejo lá. Uma vez, uma tia minha, chegou, acho que foi há uns 5 anos atrás, 6 anos, eu acho, quando estava começando a estourar aquela cena do coaching, os auditórios cheios, né? E pronto, era aquele valor exorbitante, né? Muito caro, que se paga lá, pronto, o investimento é alto. E aí ela era cristã, ela não servia junto com a gente, ela era de outro ministério, e ela falou pra gente, disse, rapaz, a gente foi lá, aí no almoço depois desse evento, ela tinha pagado um valor muito alto, muito alto. E aí ela compartilhando com a gente, o que foi que ela aprendeu nesse evento. Ela disse, olha, eu não posso falar tudo, né? Porque tem coisas lá que a gente não pode falar, porque também a gente investiu e tal. Mas teve uma coisa que ele fez que eu achei interessante. Aí a gente lá no almoço, aí, sim, conta ela. Ele parou, pediu pra gente desenhar ou então pegar na internet o modelo do carro que a gente queria ter. Aí eu olhei pro meu pai assim, meu pai também pastor, eu olhei pra ele assim, continue ela. Aí ele pediu pra gente colocar na nossa frente assim, ó. Botar na nossa frente e começar a dizer assim, eu vou ter esse carro. Eu vou ter esse carro. Aí ele dizia, diga assim, eu me vejo no carro. Eu me vejo no carro. Aí quando acabou isso, eles disseram, faça o seguinte, imprima uma foto dessa, coloque no seu quarto e todo dia você olha para o carro e diz, eu vou ter esse carro. Rapaz, aí eu olhando, disse, quanto foi que a senhora pagou mesmo para isso? Jesus amado. Assim, quase que eu disse, vá domingo no culto que a senhora vai aprender isso aí de graça. Gente, é o que a fé diz. O povo está pegando as ferramentas que a Bíblia fala, cobrando por isso, e nós crentes, tendo de graça, não está usufruindo. Aleluia, aleluia. O crente, a Bíblia diz, gente, a Bíblia diz por 4 vezes, o justo vive pela fé. Lá em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. No momento que a gente entender que a fé é o nosso estilo de vida, eu não sei se você já viu, aquela pessoa que é surfista. Qual o estilo de vida do surfista? É andar com as bermudas mais largadas, com a pranchinha aqui na mão, para onde ele vai. Qual o estilo do hip hop? É aquelas camisas folgadas. Rapaz, o cara não precisa nem dizer o que ele é. Só em ele chegar, tu já ia, então, irmão, firmão, e aí, já fala logo a gíria do cara. Já fala logo. Porque pelo estilo de vida dele, você já sabe. Assim deve ser com o crente da fé. Um crente cheio de fé, ele não precisa nem falar nada. As pessoas, quando olhar pra gente, vão dizer, rapaz, esse cara é da fé. Amém. Aleluia. Porque nós temos o estilo de vida da fé. O justo vive pela fé, irmãos. Amém. E a fé é o nosso estilo de vida. Amém. Diga, a fé é meu estilo de vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Podemos entrar mais? Amém. Vamos lá, Romanos
capítulo 10, a gente vai ler o versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, lembra que a gente leu do Espírito da fé? Qual é o Espírito da fé? Vamos lá, gente. Qual é o Espírito da fé? Eu criei, por isso falei. Isso. Lembra sempre disso. Eu criei, por isso falei. Olha o que Romanos está dizendo. A palavra está onde? Na boca e no coração. Ela não pode estar nem só na boca, nem só no coração. Tem que estar nos dois. Na boca e no coração. A Bíblia vai dizer que a boca vai falar aquilo que está cheio o coração. Amém. Eu não sei se você já esteve perto de pessoas e você está lá. Rapaz, a Núbia tinha uma familiar dela, a gente ria depois, né? Pronto, ela já partiu para a glória. Mas ela tinha um familiar que todo dia que a gente chegava na casa dessa pessoa, ela tinha uma doença nova. Era impressionante. Olá, dona fulana, tudo bem? Ô, rapaz, tá nada, eu tô com a dor aqui nas costas, rapaz, pensa... Rapaz, minha perna aqui, um bico de papagaio, aí não sei o que. Aí começava a dizer, ó, todo dia era uma doença nova. Todo dia. Aí eu fico pensando, para vocês terem noção do quão grave era, as melhores amigas dela eram as amigas do hospital. Que ia para o hospital com ela está aqui de prova. Era a melhor amiga dela. As amigas lá do hospital tal, vê? Quase isso, o área da doença ali. Quase isso. Rapaz, eu ficava olhando, o que é que o coração dessa pessoa está cheio? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, irmãos. Então, se nós não estamos falando fé, possivelmente nosso coração não está cheio de fé. Você está comigo? Amém. Mas aqui a gente não está aqui para trazer julgo, a gente está aqui para direcionar um caminho certo. Amém. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto tempo de palavra você tem ouvido? Quanto tempo de Bíblia você tem lido? Amém. Isso, irmãos, não é para trazer um jugo e dizer, tá vendo como você é um crente que não lê? Não, não é isso. É simplesmente para fortalecer e dizer, quanto mais você ouve, mais fé vai entrar em você. Você está comigo? É a mesma coisa desse copo, irmãos. Se eu tiver aqui um copo cheio de sabão e eu balançar, o que é que vai cair? Vai cair sabão. Mas se eu tiver cheio de água e balançar, vai cair o quê? A água. A boca vai falar do que está cheio o coração. Agora tem um detalhe. Eu lendo esses dias, eu nunca tinha parado para perceber isso. E eu lendo esses dias esse versículo, a boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. E eu lendo esse versículo, me veio aquele estalo. Eu disse, rapaz, mas peraí, a Bíblia está falando do coração tá cheio. Ou seja, se eu estou com o coração, vamos dar um exemplo do copo. Estou usando muito esse copo, né? É bonito, a gente tem que mostrar. Né? Se eu fizer assim, ó, o diaconato já fica com medo, calma, gente. Se eu fizer assim, ó, eu posso balançar ele não vai derramar. Por quê? Porque não está cheio. Desse jeito. Agora experimenta, pegar um copo esborrando. Só em você pegar ele já derruba, já derrama. Vamos lá? Crente cheio da palavra. Irmãos, um crente cheio da palavra, qualquer coisinha que pintar, o que é que vai sair? Não vai precisar balançar não, qualquer turbulência está repreendida em nome de Jesus. Rapaz, você vai pagar um negócio, a máquina deu problema, está repreendida, minha conta é cheia, eu tenho dinheiro sobrando, já repreendo logo Satanás ali. Porque é um crente cheio da palavra. Agora o crente que não tem a palavra, ai meu Deus, será que eu tenho saldo? Deixa eu olhar aqui. Licença, meu irmão, só um minutinho. Aí entra aqui, deixa eu conferir para ver se eu tenho. Rapaz, crente cheio da palavra, não vive com medo. Medo é um espírito, e a gente está falando do espírito da fé. E vai além sobre todas as leis. Então, todo espírito de medo, irmãos, que estava sobre a tua vida, eu declaro em nome de Jesus, saindo hoje, em nome de Jesus. Isso não vai lhe paralisar. Qualquer plano, qualquer planejamento que você fez com você e com sua família, vai funcionar, vai ter êxito. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra diz. E vai confirmar aquilo que você está crendo. Em nome de Jesus. Não deixe, irmãos, porque não deu certo com fulano, porque não deu certo com o vizinho, com você vai dar. Aleluia. Tem que ter, irmãos. A Bíblia diz que tem que ter uma diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Aleluia. Eu lembro uma passagem. Pedro diz para Jesus, diz, rapaz, a gente tá, o soldado veio cobrar os impostos e a gente tem que pagar, tem o meu e tem o seu para ser cobrado, para ser pago, como é que a gente faz? Aí Jesus falou o quê? Pedro, vai lá no multibanco, não foi? Vai lá no multibanco e... Não, irmão, o que é que Jesus disse? Pedro, vai lá, tu vai no rio, tu vai lançar um anzol
olha, lembra o mesmo Pedro que pescou com a rede. Tu vai lá, tu vai lançar um anzol no mar e tu vai esperar o primeiro peixe abocanhar. Quando o peixe der a mordida, tu vai puxar o peixe e dentro da boca do peixe o que é que vai ter? Moeda. E detalhe, essa moeda, a gente estudou mais sobre isso, essa moeda, o valor dela, ela se pagava o imposto de Pedro e o de Jesus. É como se fosse o denário e a dracma. Uma dracma vale 2 denários. Então, o que ele achou lá, imagina que o imposto era 1 denário, ele achou uma dracma. Está comigo? Amém. E a dracma pagava os 2. Amém. E eu fui estudar, irmãos, porque eu gosto de buscar essas coisas. E eu fui estudar que tipo de peixe é esse que traz uma moeda na boca. E aí eu pesquisei e vi que é um tipo de peixe que ele anda com pedras na boca. É um peixe que ele pega a pedra lá e anda com pedra, depois solta. Ou seja, o que é que eu entendo com isso? Jesus, ele usou algo natural. Ele usou uma situação natural, que é um peixe que pega a sua pedra naturalmente. Só que ao invés da pedra, o peixe estava com a moeda. Como aquela moeda foi para lá? Não sei, também não me interessa. Como esse peixe subiu com essa moeda na boca, também não me interessa. Até porque fé, a gente não tem que saber como funciona. Amém. Irmãos, não tenta entender como vai ser o milagre. Amém. Não tenta entender, só vive. Amém. Milagre não se explica, milagre se vive. Amém. Aleluia. E aí tá lá o peixe com a boca aberta, Pedro tira lá, ali foi o primeiro peixe que pague, né? Ali foi, tirou, saque peixe. Pense no multibanco bom, rapaz. Olha lá, sacou. Aí vejam, a gente olha para isso, irmãos, se aconteceu lá, que dirá agora, irmãos? Que dirá agora? Aleluia. E é bom porque, eu vou te falar, irmãos, quando você está nessa matéria, não que as outras não sejam, mas essa matéria, ela te dá lá no Brasil a gente chamava muito daquela injeção chamada bezetacil. Você já tomou? Ixi, a irmã já fez a cara assim aí. Bezetacil. Paz, pronto, aqui é penicilina, pronto, é essa aí mesmo, esse nome bonito aí. Paz, lá, você dava aplicava o efeito dela, minha amiga, era tum, era na hora, doía. Paz, eu dizendo a Núbia, a gente ouvindo fé, essa matéria, é como se fosse a gente tomasse uma bezetacil. Você tá, poxa, estou tão triste, vou ouvir fé, pum, chega a dar uma, sabe aquele, pronto. Aleluia. Agora imagina, tu dentro dessa aula, aulas e aulas ouvindo fé, meu irmão, tu vai estar expert em falar e as coisas acontecer. Amém. Desse jeito. Aleluia. É sério, irmãos, porque funciona desse jeito. Amém. Certa vez eu estava com um amigo nosso, terminou uma aula dessa de fé, aula poderosa, né? Aí um amigo nosso, ele estava se formando, estava se formando em direito, né? E aí ele estava querendo arrumar um estágio. Não, estava no meio do curso, estava querendo arrumar um estágio. E aí ele já tinha mandado o currículo, já tinha feito várias coisas, nada acontecia. Aí ele saiu de uma aula como essa, uma aula de fé. E ele saiu lá da aula e disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou agir em fé. O cara chegou no outro dia, quem aqui é de Recife sabe, vai entender o que eu estou falando. 9 horas da manhã, o cara botou um terno, uma gravata, uma camisa social, toda alinhada e saiu para distribuir currículo no meio da rua. Irmão, se ele andou em fé, ele andou dobrado, porque lá é calor, meu amigo, é quente. É que o cara andou dobrado ali, meu amigo, em fé. E o bicho saiu aqui, ó, dando currículo. Isso foi na segunda aula. Irmãos, passou a terceira, na quarta aula, 2 empresas chamaram ele para trabalhar. Amém. 2. Ele teve que escolher qual era a melhor que ele queria. Amém. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela te estimula a viver aquilo que está sendo pregado. Amém. Eu estou pregando para você aqui, mas eu não estou pregando só de boca para fora. A gente vive isso, irmãos. Amém. E eu digo a você, funciona. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E aí eu lembro, ó, esse dia, a gente foi lá, aí eu estava junto com ele, ele disse, ó, quando acabar a aula, a gente vai lá no professor para contar o testemunho, né? E na época, eu tinha uma alergia no meu olho, que meu olho sempre vivia inflamado, vermelho, sempre vivia, sabe? E aí eu fui junto com ele, disse, vamos lá falar com o professor, contar o testemunho, né, como é que foi e tal. E aí a gente chega lá. E aí ele começa a contar aquele testemunho para o professor, glória a Deus. E na época o professor era o pastor Humberto. E ele estava lá e ele olhava para mim assim. Aí ele, amém, rapaz, e ficava olhando para mim assim. E eu do lado, eu estava só acompanhando ali, irmão, estava só. Aí daqui a pouco ele, que é isso no teu olho, rapaz? Aí eu,
Não, pastor, é uma alergiazinha aí, mas eu já estou crendo. De frente ao pastor, né, a gente tem que dizer, não, eu já estou crendo. Na aula de fé. De fé não, que é isso? Não, pastor, mas já estou crendo, já que eu já sou sarado, curado. Aí eu estou crendo. Ele disse, quantas vezes você tem falado? Aí, rapaz, quando ele falou isso, quantas vezes você tem falado? Aí aquilo veio como uma... Aí, pastor, eu tenho falhado. Quantas vezes você tem falado? Isso me pegou. Mas quantas vezes eu tenho que falar? Até que. E uma vez um irmão numa igreja chegou pra gente perguntando, quando vocês falam assim, até que? É o quê? Até que o quê? Eu disse, até que aconteça. Até que, meu irmão. Faça chuva, faça sol, chova canivete, mas você vai falar. Porque aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou, irmãos. Tem uma música que diz, está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Irmãos, eu aprendi na gramática que quando tem um ponto final, acabou ali. Se o que vier mais, a gente brinca, é procedência enganosa. Ponto final, irmãos. Não deixa Satanás roubar a tua fé. Não deixa Satanás roubar a tua fé. Seja com noticiário na TV, seja com vídeo no TikTok, no Instagram. Não deixa. Não, tá deportando turismo. Rapaz, esquece isso, com você não vai ser assim. Mas o documento está demorando. Não vai ser assim com você. Aleluia, nós vivemos por fé, irmãos. A gente não vive por aquilo que a gente vê. Aleluia. Lembra, a esperança espera um dia acontecer. Só que ela recebe mal. A fé ela recebe hoje. Aleluia. Diga, eu recebo. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Provérbios. Capítulo 12, versículo 14. A gente combinou com o pastor que vai ser até 4 da tarde hoje, para a gente terminar a matéria. Então... Tô brincando, gente. Tudo certo, vocês vão almoçar em casa, aleluia. Provérbios 12, 14. Olha o que a Bíblia diz. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Rapaz, quando eu paro para olhar um versículo como esse, eu fico pensando comigo, eu digo, rapaz, quer dizer que o meu milagre está a uma palavra de acontecer. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Teve uma vez, a gente estava crendo para um sofá. E você vai entender, irmãos, que a medida de Deus é uma medida, a Bíblia vai falar sobre isso, recalcada, sacudida e transbordante. Na verdade tem 4, né? Isso é a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, não sei se vocês sabem o que é recalcado, mas é quando minha mãe fazia sempre isso comigo antes. Filho, vai tirar o lixo. Aí eu ia, tirava o lixo, aí tinha um monte de folha lá, eu botava, aí não cabia mais. O que é que a gente fazia? Pisava, né, para afundar o lixo para caber mais. Recalcada. Sacudida, você vai lá no mercado, comprar pão, pega um saco, joga o pão, não cabe mais, você faz o quê? Sacode para caber mais. Lembra? Tudo é para caber mais. Amém. E o transbordante, a própria palavra já fala, né? Que transborda não só para você. Amém. E aí, escuta essa história, a gente estava crendo para um sofá. E aí a gente começou a se programar financeiramente para isso, e disse, vamos lá, qual o sofá que a gente vai querer? E aí, sendo específico, lembra do que eu falei? Vamos ser detalhista, vamos escrever aquilo que a gente quer, e a gente colocou lá, a gente vai querer o sofá tal, da cor tal, do modelo tal, e começou, né? Agora vamos fazer a nossa parte, sentar no sofá e esperar, é assim? Não. Vamos nas lojas. E aí a gente foi na loja, vamos na loja. Chegava na loja, aí, irmãos, foi que eu entendi que minha filha tem mais fé que eu. Porque ela só deitava em sofá que era acima de 2.000 euros, 1.500 euros. Jesus amado, ela ficava, papai! Ela digo para aí, Jesus! E a gente, vamos lá, deitava, sentava, e aí, esse tá bom não, esse tá bom não. Irmãos, a gente não tinha o dinheiro ainda não. Estava programando para comprar. Mas o crente que vive de fé, rapaz, esse aqui tá bom, né? Eu não sei se você já viu aquela famosa frase. Minha esposa faz muito isso. Filho, essa casa aqui, 1 milhão, tá barato, Tá barato, você já fez isso já? Rapaz, tá barato, 1 milhão, tá barato, né? 1 milhão. Aleluia, crente é assim mesmo, é coisa doida mesmo, mas pronto. Aí a gente tá lá no sofá, sentado, né, olhando, rapaz, esse tá bom, esse tá ruim. Rapaz, essa cor podia ser assim, enfim. Aí chega a gente na igreja, aí tá lá, aí chega um irmão pra gente, rapaz, eu queria celebrar com vocês, porque a gente vai se mudar de casa. Eu, glória a Deus, irmãos, a gente tava crendo, né, e a casa vai ser grande, que a gente vai e tal. Só que aí tem um detalhe, a casa que a gente tá indo agora, já tem todos os móveis. Então o que é que a gente tá fazendo? A gente tá dando os móveis que a gente tem lá. Aí a gente tem um sofá lá em casa, que a gente tava querendo dar, né. Aí na hora que ele falou aquilo,
calma, vamos parar para entender, porque pronto, podia ser gente precisando, né? A gente também tem que ser... Aí eu olhei logo para a Núbia, né? A Núbia já é o freio, a gente tem que olhar para ela, né? Aí eu olhei para ela assim, ela... Aí eu, me tira uma dúvida, como é que é esse sofá? Só para a gente ter uma ideia assim. Rapaz, não é que era exatamente aquilo que a gente estava crendo. Olha, não mudava nada. Era a mesma cor, o mesmo modelo. Aí quando ela falou, não, ele é assim, eu, é mesmo. Mas ele tem, eu digo, mas a cor dele, o meu Jesus. Aí eu já olhava, né? Aí eu olhei para a Núbia. Aí ela, por quê? Vocês estão precisando, né? Aí pronto. Aí quando falou, eu não vou mentir, né, irmão? Eu disse, olha, então, na verdade a gente está programando para comprar o sofá. E assim, aí ela disse, pronto, então já é de vocês. Aí eu disse, calma, irmã, calma. Ela, não, é sério. Veja só, vamos fazer um acordo aqui, você. O rapaz está só te esperando dar o ok para a gente ir para casa lá. Se a casa for liberada, o sofá é de vocês. Eu disse, pô, então já pode ir para a sua casa, amigo, que o sofá já é meu. Se for depender disso, acabou. Já é nosso. Aí pronto, veja que coisa. Aí resumo, a casa deu certo, aleluia, glória a Deus. Recebemos o sofá, ô glória. Aí a irmã disse, Tess, vem buscar aqui o sofá. Eu disse, claro, quem não vai, né? A gente arruma um vizinho, vamos buscar o sofá, pronto. Chegamos lá para buscar, rapaz, sofá lindo, novinho, eu olhei para a Núbia, só para ir, filha, meu Deus, só Deus mesmo, irmão, só Deus. A gente acha que Deus vai dar as coisas capenga, irmãos, Deus vai dar exatamente como você está pedindo. Vou dizer de novo, Deus vai dar exatamente como você está pedindo. Não se contenta com pouco, irmãos. Na época, a gente estava querendo para um T3, vamos morar no T3, aí aparecia T0, T1, a gente podia dizer, né? Por isso mesmo, está tão baratinho. Irmãos, se eu estou querendo para um T3, vai ser um T3 e ponto final. Isso não é ser vaidoso não, irmãos. É crendo que está escrito na palavra. Deus sabia do que a gente precisava. Aleluia, aleluia. E a gente está morando no T3 hoje, irmãos. Fruto de declaração. Porque só Deus sabe quanto a gente paga naquele valor, naquela casa. Pelo que a casa oferece. Aleluia. Sabe, mas voltando para o sofá, vamos lá. Aí estava lá com o sofá, vamos buscar o sofá. Aí a gente vai, né? Aí chega na casa do irmão, para buscar o sofá, o irmão diz, olha, aí eu fui com um amigo meu, disse, ó, pega uma carrinha aí que tu tem, vamos comigo, tal, pra gente buscar. Aí ele foi junto comigo, né? Aí chegou lá, o irmão disse, tá aqui o sofá, tal, lindo, beleza. Rapaz, agora eu tava vendo que tem essa cômoda aqui, e eu também não quero ela. E eu queria ver se a gente podia dar para alguém, se alguém tá precisando e tal. Aí o rapaz que foi comigo, disse, rapaz, eu tô precisando de uma dessa lá pro meu quarto. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, ele tá precisando, pô, leva. Lembra da medida do Senhor, irmão? Amém. Transbordante. Amém. Rapaz, ele foi me ajudar a pegar o sofá. Aí a gente sai com o sofá e a gente sai com a cômoda do rapaz. Aleluia. Deus é extraordinário, irmãos. Aí você acha que parou por aí, não foi? Não parou, não. A gente voltando com a cômoda e o sofá, aí liga outra pessoa pra gente e diz, Tess, ó, eu tô com um sofá aqui, ele já tá usado e tal, e a gente tá querendo ofertar para alguém. Tu sabe alguém que precisa? Aí eu, rapaz, ó, eu não sei não, glória a Deus, já estava suprido, aleluia, eu vou procurar, a gente vai pôr aqui no grupo, ver quem é que está precisando, tá bom, isso a gente voltando, desliga, aí o rapaz que já tinha ganho a cômoda, aleluia, Deus é bom demais, rapaz, ele já tinha ganho a cômoda, ele disse, rapaz, o menino que mora comigo, eu acho que está precisando de um sofá desse, porque ele bota lá na sala, ele usa a sala e tal, e ele era um T2, deixa eu ligar para ele aqui, aí ligou, né, eu disse, ó, explica que o sofá está usado e tal. Rapaz, ó, tu tem um sofá assim? Claro, tem não, bota botar, rapaz. Será que cabe aqui? Acho que cabe porque a casa era pequena. Resumo. A gente foi, deixou o sofá lá na casa, foi buscar o sofá, coube certinho na casa dele, irmão. Olha a medida de Deus. O que é você andar em fé? Eu recebo meu sofá, o cara que vai comigo recebe a cômoda dele, e o cara que mora com o rapaz que foi me ajudar recebeu um sofá também. Aleluia, irmãos. Vai sobrar para quem está junto de você, irmãos. Por isso que eu digo, anda com quem está em fé, sobra para ele, aleluia, sobra para ele. A gente fala do andar no vácuo. Eu disse a pastor Vanderlei, a gente brincando, né? Pastor Vanderlei dizendo, rapaz, a gente foi lá uma vez no hotel, e aí era aqueles hotel all inclusive, resort lá, e a gente foi receber um upgrade, ó. Um upgrade da reserva, não tinha aí, receberam lá na hora. Eu digo, pastor, eu estou no seu vácuo, eu vou receber uma dessa. Rapaz, aí lá vai a gente, ó. Pesquisar para a gente descansar, era o aniversário de Núbia, a gente vamos passar no hotel e tal, e foi pesquisar. Rapaz, a gente pesquisou um dia, falou, não estava caro não, era baixa estação, estava bom, mas ainda estava um pouquinho alto. Mas vamos crer, filho, vamos crer que a gente está no vácuo do pastor Vanderlei. A gente está aqui, o rapaz, quem prega a fé, a gente tem que estar no vácuo. Ativo. Vamos no outro dia, quando a gente abriu, mascara, eu digo, pelo amor de Deus, não, tá repreendido, Satanás, bora, vamos voltar aqui. A gente vai receber esse vácuo, a gente vai receber... Quando a gente olha de novo, esgotado, eu digo, não, aí, peraí, aí Satanás está brincando demais com a gente. Rapaz, pense, viu?
Aí a gente fala assim, brincando, você acha que é fácil? Rapaz, no dia a gente fica naquela... Sabe aquele famoso bom combate da fé? A Bíblia vai falar sobre isso. É aquele bom combate que você está lá na sua casa, poxa, aí fica naquela, o Satanás querendo que você fale, vai dar certo não, deixa pra lá, esquece isso. Só que a boca não abria não, meu amigo. A gente pensava, mas a boca não abria não. E eu tenho isso comigo. Quando tem essa turbulência toda, Núbia sabe disso, e Núbia até fica chateada comigo, mas depois ela entende e agradece. Mas eu vou dormir. Eu vou dormir. Tá lá essa turbulência toda, sabe uma coisa? Eu vou dormir, pronto. Eu não vou resolver nada, eu não vou falar negativo, eu vou dormir. E fui. Fui dormir, irmãos. No outro dia de manhã cedo, aí veio aquela estratégia, eu disse, ô amor, e se a gente pegar da diária tal para diária tal? Porque a gente já vai estar de férias ainda esses dias. Ela, né? Vamos ligar, bora. Aí a gente ligou para lá. Em vez de entrar no site, a gente liga. Pasmem, quando a gente liga, rapaz, disse, a gente tem aqui, inclusive, tá até mais barato. Disse, aleluia, aleluia. Aí eu digo, tá vendo, amor, o que é uma direção? Você tá no vácuo. Disse, glória a Deus. Aí ela queria uma suíte que tem lá, né? Eu tava suíte, por mim o quarto tava ótimo, irmão. Mas ela queria suíte, então vamos pra suíte. Era aniversário dela. Só que a suíte não estava liberada. E era bem mais cara. E a gente chega lá, lembra do vácuo. Tô no vácuo da fé aqui, no vácuo. Aí chegamos lá, botamos a mala, ela disse, olha, você está aqui a pulseira do homem, inclusive. Daqui a 1 hora o quarto já vai estar liberado também. Aí se você quiser ir numa praia aqui perto, eu disse, não, claro, a gente vai deixar aqui e fomos. Quando a gente volta para entrar no quarto, aí liga a mulher. Eu gostaria de saber se a suíte e tal já está liberada. Núbia percebeu isso, eu não percebi. Eu estava aqui tranquilo, estava lá. Aí ela já ficou com aquela cara assim, né? Aí o que foi, filha? Aí pronto, rapaz, quando a gente entra, suíte. Eu digo, aleluia. Irmão, deixa eu te falar, funciona. Funciona. Anda com quem está em fé. Fala a fé. Prega a fé, porque isso vai acontecer na tua vida. Aleluia, isso vai acontecer na tua vida. Lembra, morte e vida está no poder da língua. E aí, o que é que você vai falar? Vai falar negativo? Vai falar incredulidade? Ou o que a palavra diz para você falar? Aleluia, eu queria que o louvor viesse, a gente já vai encerrar. Aleluia, glória a Deus. Se você puder ficar de pé, só para dar a entender que está acabando. Você se esticar aí, aleluia. Senhor é bom, irmãos, aleluia. Eu vou ler com você o último versículo aí que está lá em Josué. Josué no capítulo 6. Vou até abrir junto aqui. Josué capítulo 6. Glória a Deus. Diga, Deus é bom, irmão. Deus é bom. Glória a Deus. Todo tempo, todo tempo. Aleluia. Tenho certeza, irmão, que você vai sair daqui de uma forma diferente. Eu tenho certeza. Sua segunda-feira não vai ser mais uma segunda-feira comum. Aleluia, aleluia. Eu declaro, irmãos, de verdade, telefone tocando. Seu telefone tocando. Aleluia. Propostas vão chegar para você, escuta isso. Ah, você está falando isso para me animar. E se eu estiver falando, profetizando para você? Eu prefiro receber. Vai tocar o telefone. Aleluia, aleluia. Às vezes, irmãos, é natural a gente fazer nosso planejamento. Ah, eu estou querendo financiar um carro, eu quero ver minhas contas, minhas finanças. É normal, irmãos, é natural. E o crente deve fazer isso mesmo. A Bíblia depois, na matéria também a gente explica isso, que fé não é presunção. Não é você entrar naquilo que você não consegue pagar e jogar tudo nas contas de Deus. Fé não é assim. Fé você tem que ter um planejamento. Mas, entretanto, todavia, o Senhor intervém nisso. Amém. Aleluia. Como o pastor sempre diz, a fé, ela não é um salto no escuro, irmãos. É um salto na palavra. Amém. Então, se você está saltando, é porque você tem a convicção que vai acontecer aquilo. Aleluia. Independente de como esteja o redor. Independente. Aleluia. Vamos lá. Jericó, Josué 6, você está comigo lá? Vamos ler o primeiro versículo. Josué 6:1. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Jericó estava o quê? A Bíblia é clara e ela enfatiza, ela diz, estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então imagina comigo, a cidade estava fechada. Ou seja, a impossibilidade estava lá. Então, versículo 2. Disse o Senhor a Josué. Olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor a Josué. Olha. Primeira coisa que Deus fez. Vê. Olha, enxerga o quê? Eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha o que Deus faz com Jericó. Cenário, cidade rigorosamente fechada. Muro fechado, portão fechado, nem ninguém saía, nem ninguém entrava. Aí Deus chega para Josué e diz, olha, eu já te dei. Você como Josué, o que é que você faria? Vamos lá, vamos se colocar no cenário.
tudo fechado. E Deus te diz, Josué, já te dei a cidade, o rei e os valentes. Aleluia. 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 Aleluia, irmãos. A gente está numa escola, mas a escola também flui. E glória a Deus por essa escola. Que a gente não só aprende teoria, a gente aprende prática. O Espírito Santo, ele é livre nesse lugar. Aleluia, ele é livre. Eu creio, ele quebrando toda a impossibilidade da tua vida, irmão. Eu não sei pelo que você tem crido, eu não sei pelo que você tem orando, muito menos o pastor falou nada para mim, mas eu declaro em nome de Jesus, toda impossibilidade sendo quebrada agora, seja ela financeira, material, de doença, seja o que for, em nome de Jesus eu declaro sendo quebrada, pelo poder que há na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, lembra, Josué, tudo fechado, o povo lá, e Deus disse, eu já te dei. Aí Josué faz. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, olha aí, o início, Deus falou para ele e mandou ele ver. Você está comigo? Então esse é o momento agora de você ter a visão. Começa a ter a visão agora daquilo que você está crendo. Mas olha, não tenha a visão de que o dia vai chegar. Não, já se veja com isso. Eu estou falando que eu estou junto disso, irmãos. Eu estou junto com você nisso. Começa a ter a visão. Existe uma frase, quando a visão é clara, o preço nunca é caro. Começa a ter a visão. Agora mesmo, começa a ter a visão. Começa a materializar isso na tua mente. Começa a colocar isso, rapaz, eu já estou me vendo lá. Eu já me vejo com isso. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser desse jeito. Se é casa vai ser assim, a mobília vai ser essa. Se é um carro vai ser assim. Comece, irmãos, tenha a visão. Esse é o primeiro ponto. Aleluia. E aí Deus fala para Josué. E aí Josué, durante esse tempo, ficou parado, não foi? Esperando. Começou a marchar. Vamos, diga ao povo que marcha. 7 dias, vamos lá. Começou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, todo mundo calado. Nada. E nada acontecendo. Nada acontecia. Sexto dia, sexta volta, nada acontecia. Aí chega no 7º dia. Aí Josué diz, nós vamos dar 6 voltas em silêncio. E na 7ª volta, eu quero que diz aí o versículo, gritai. Aleluia. Presta atenção, o gritai não é para quê? Entenda, a muralha não caiu com grito. A Bíblia diz gritai por quê? Por quê? Ou seja, já estava feito. Aleluia, aleluia. Já estava feito, meu irmão. Gritai por quê? O Senhor nos entregou a cidade. Irmãos, a gente vai celebrar agora, não para quê? Entenda, a gente vai celebrar por quê? Por que o quê? Porque Deus já fez. A palavra já foi liberada. Eu queria que você levantasse sua mão, a gente já está encerrando essa aula. Aleluia, aleluia. Aleluia, a gente vai orar junto, irmãos. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Não pela minha força, nem pela tua força. Porque fé não é agir com força, mas pela minha fé e pela tua fé. Aleluia, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós cremos no mover que é da tua palavra. Vocês também, levanta a mão. Eu creio que vocês também recebendo isso. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que aquilo que a gente está crendo agora, aleluia, agora, seja o que for, seja com impossibilidade, seja sem impossibilidade, mas eu declaro em nome de Jesus, que isso seja real, e a gente traz agora, Pai, do reino espiritual para o reino natural, a gente extrai daquilo que é invisível para o visível, e eu declaro em nome de Jesus, eu e meus irmãos, usufruindo isso, pegando disso, nos vendo nisso, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, está feito, está feito, está feito, em nome de Jesus. Você pode celebrar, meu irmão.